Pois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte, a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, a Bíblia que está entre a quarta vigília, que a minha está na linguagem mais nova. Entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados. Eles clamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, desde quinta-feira passada eu estava procurando uma palavra. Senhor, me dá uma palavra para trazer para os teus servos, para os teus filhos, na quarta que vem. E até ontem eu não tinha essa palavra. E eu passando com minha esposa em frente à igreja aqui perto, aí nós comentamos de Pedro, sobre a fé de Pedro. Aí Jesus falou: essa palavra que eu quero que você leve para meus filhos. Fé. Aqui, primeiro, essa palavra passa por mim. Primeiro, vem para mim, para depois eu passar para vocês. Porque aqui Jesus fala comigo tremendamente, irmão. Aqui eu aprendo muito nesse texto. Eu quero estar passando um pouco para vocês o que Jesus quer falar para vocês. Aleluia. Quero logo ler aqui, irmãos. Logo Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem para outro lado, do oeste, enquanto ele andava, enquanto ele orava. Jesus ordenou que os discípulos pegassem o barco e fossem para outra margem do lago, porque ele já tinha alimentado a multidão antes. E Jesus foi orar. Eu creio que já era tardezinha, que logo anoiteceu, e Jesus estava lá sozinho orando. E os discípulos todos no lago lá, e começou a tempestade. Tempestade para um lado, tempestade para o outro. E o vento também estava muito forte. Eu creio que eles estavam com medo, eles agora nós vamos morrer. Estavam desesperados, gritando socorro, porque o vento era muito forte. Aquelas ondas balançavam o barco para todo lado. E eles com medo, tentando dizer: agora nosso barco vai virar, vai afundar. É aquele desespero grande. Creio que eles estavam em um desespero muito grande. Porque não é fácil, ele está no meio do rio, lá para um lado, lá para o outro, não vê nada. Pena quando você vai pensar que você vai morrer. Porque não tem jeito, no barquinho, aquela ventania, aquela tempestade, te jogando para um lado, te jogando para o outro. De repente, Jesus acabou de orar. Aí vindo entre as 3 e as 6 horas da manhã, lá vem Jesus. Eles viram aquele homem vindo de longe. E eles gritaram: é um fantasma. Aí que eles ficaram desesperados. Além de morrermos, vamos ver um fantasma. Mas fantasma não existe. Só coisa da cabeça. E Jesus: coragem, sou eu. Tenham coragem, sou eu. Pedro é o mais ousado entre eles, aqueles que negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava em ser crucificado. De todos os discípulos que estavam dentro do barco, ele foi o mais ousado. E falou assim, e pediu: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus falou para ele: venha.
E Pedro saiu do barco, andando, só que o olho dele estava fixo em Jesus. Estava fixo no Jesus. Ele saiu por cima da água. Que milagre tremendo. Só Jesus para fazer isso. Saiu andando por cima da água ao encontro de Jesus. E chegando lá, chegando perto, aquela ventania, aquela tempestade, de um lado para o outro, chegando perto já de Jesus, ele dá uma olhada para o lado. Ele viu só um momento. Só um momentinho de nada, irmão. Eu queria que ele só fez assim, aquela multidão, ele veio assim, aquela ventania, veio aquela tempestade. Aí ele se desviou, tirou os olhos do Senhor. Quando ele estava tão fixo, ele estava indo por cima da água. E na hora que ele olhou para o lado, logo ele começou a sentir medo. Ele, agora eu vou morrer, não tem jeito. E logo ele começou a afundar. Socorro, Senhor. Aí Jesus viu que ele estava apavorado, foi e pegou na mão dele. Aí Jesus fala assim para ele. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou de mim? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Eles duvidaram que era Jesus. Pedro duvidou que era Jesus. E ele foi andando até Jesus. E quando ele estava ficando fixo, ele estava andando por cima da água. Quando ele desviou os olhos, ele começou a afundar. O que eu aprendo com esse texto aqui, irmão? Primeiro, é para mim. Tudo que é para mim, vem aprender para vocês, para que nós possamos aprender do Senhor a cada dia. Quando nós estamos, nesse tempo Jesus estava lá, agora ele não está mais entre nós em carne, mas ele está em espírito. Quando nós estamos indo para o Senhor, estamos caminhando no Senhor, estamos firmes no Senhor, chegamos perto de receber a nossa bênção, a nossa vitória, está a 1 metro à nossa frente, nós estamos com o olho fixo no Senhor, e nós vamos receber aquela bênção, aquela vitória que nós tanto esperamos, aquela cura, aquela libertação, aquele problema que você acha que é impossível para você. Nós estamos a ponto de receber, mas são tantos problemas que este mundo traz para a nossa vida, e nós deixamos de olhar para Jesus. A gente olha para um lado, aí o que a gente começa a sentir? Medo, desespero. Por quê? Porque nós duvidamos que Jesus vai fazer isso na nossa vida. Bem, nós cremos, confiamos, temos fé. Mas será que nós temos fé mesmo? Pedro, enquanto ele estava andando, caminhando, ele estava andando por cima da água. Depois que ele desviou os olhos, ele começou a afundar. E quando nós estamos no caminho do Senhor, estamos tudo bem. Quando nós saímos, desviamos um pouco, aí nós começamos a afundar. Nós pensamos que não vai mais ter jeito. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele está lá para estender a mão, para te pegar, para te tirar daquele buraco, te tirar daquela sepultura que você pensa que vai morrer, que você pensa que não tem jeito. Qual o problema que você pensa que não tem jeito para Deus, irmão? Qual a situação? Qual a causa? É financeira? É depressão? É insônia? Eu não sei qual o problema que você tem. É restauração? É transformação? É salvar os nossos parentes que não conhecem a Deus? Mas para isso que Jesus vem fazer o milagre na nossa vida, nós temos que ter fé. A palavra do Senhor fala em Hebreus que aquele que vem a Jesus tem que ter fé. Aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós agradarmos, nós temos que ter fé para se agradar ao Senhor, para o Senhor se agradar de nós. Temos que ter fé. Pedro, ele foi ousado, ele estava lá caminhando. Dentre todos os discípulos, ele foi mais corajoso. Nem teve coragem até Jesus, ele não, ele foi ousado, ele foi até ele. Então, irmão, o que você está esperando? O que eu
Estou esperando. O que nós estamos esperando? Que não vamos ao encontro deste Jesus maravilhoso. Aleluia. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Então, irmão, quando Jesus está na porta batendo, está te chamando. Quando você entra na porta, ele entra e ceará contigo. Quando ele entra no barco, a tempestade acalma. Quando ele entra nas nossas vidas, todos os nossos problemas vão acalmar. Não vou dizer que você não vai mais ter mais problemas, porque a chuva vem para todos. Vem para o ímpio e vem para o justo. Vem para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Assim são igualmente os problemas. Aquele que não quer passar por um problema aqui nessa terra, ele tem que morrer. Porque todo dia nós passamos por uma necessidade, um problema, mas nós temos certeza de uma coisa, da vitória. Nós sofremos mesmo que eles sofrem, a mesmos problemas, a mesma situação. Mas nós temos uma certeza, que nós vamos vencer, que nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor nos fala isso. Então Pedro estava ali. Ele desviou. Então quando nós estamos Jesus, Nina, caminho dele, nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Temos que manter olhos fixos. Para que nós não venhamos tropeçar. Para que nós não venhamos afundar, como Pedro estava afundando. Então, irmãos, fique firme no Senhor. Busque o Senhor. Continue orando, jejuando. Que ele vai, qual a tempestade da sua vida? Que ele vai acalmar. Assim como ele acalmou aquela tempestade, aquele barco, eles pensaram que ia morrer, que ia afundar. Jesus vai acalmar a tempestade também na sua vida. Qual a tempestade que você acha que está passando, que você acha que é impossível para Deus? Não, eu aprendi muito com esse texto, falou muito comigo. Aqui irmão fala que se Jesus não estiver no nosso barco, nós vamos afundar. Se nós não estivermos com Jesus, é impossível nós vencermos, irmão. Por um momento, a gente pode achar que é feliz, pode achar que é alegre, mas não, aquele é momentâneo. Quando eu conheci Jesus, eu pensava que era feliz. Mas não, depois que ele me trouxe para cá, para Goiânia, eu comecei a conhecer a verdade. E hoje eu tenho a verdadeira felicidade, porque eu sirvo ao meu Senhor. Aleluia. Irmão, eu quero felicidade não é só para mim, não, é para cada um dos meus familiares, os familiares de vocês. Aqueles que não conhecem a Deus, nós temos que pregar a palavra em qualquer momento, em qualquer lugar. Onde Jesus ele salva, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele transforma. Então vamos parar, vamos refletir. Vamos continuar com os olhos fixos em Jesus. Não vamos pender nossa cabeça para um lado, não. Não vamos colocar a dificuldade lá em cima e nosso Deus lá embaixo, não. Ao contrário. Deixa Deus no lugar dele lá em cima e os problemas embaixo dos nossos pés. Aleluia. Assim como ele entrou no barco e a tempestade acabou, assim, irmão, quando você estiver em Jesus Cristo, toda essa tempestade vai passar. Não tem causa impossível para o meu Deus, irmão. Aqui nesse texto eu aprendi muito. Então por isso que nós temos que ler a Bíblia, temos que meditar na palavra do Senhor. Que primeiro eu aprendo aqui, primeiro eu aprendo muito com esse texto, para depois estar falando com os irmãos. Porque primeiro Deus fala comigo, para depois falar com cada um de vocês. Meu Senhor, o que o Senhor quer falar para o seu povo? O que está faltando em cada um de nós? Está faltando fé. Amém? Nós falamos que cremos em Deus, cremos. Todo mundo. Fala porque você crê em Deus, todo mundo crê. Até o diabo crê que Deus existe. Mas você tem que ter fé, tem que confiar em Jesus Cristo. Aleluia. Deixa ele entrar no seu barco, irmão, que ele vai acalmar toda essa tempestade. Glória a Deus. Jesus tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Irmão, nós temos bom ânimo. Irmão, tem de bom ânimo. Eu venci.
se ele vencer, nós também vamos vencer. Ele fala na palavra. Aconteceu uns problemas aí, nós estávamos meio... A gente começa a questionar algumas coisas. Mas daí eu comecei a perguntar, o que que a gente quer cobrar do nosso Deus? Se foi Ele que não fez. Às vezes a gente passa uma situação, por quê? Nós não podemos perguntar o porquê, mas sim para quê. Esse é para nosso crescimento, que cada situação que o irmão passa, irmã, Deus quer te exaltar. Glória a Deus. Deus quer te pegar na pode colocar lá em cima. Mas para isso, continue com os olhos firmes no Senhor. Não tire o olho nem por um instante. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não precisa de uma porta, não. Jesus, ele bate. Ele precisa só de uma brechinha para ele entrar. É verdade. Pedro deu apenas uma olhadinha. Olhou rapidamente e logo viu aquele tempestade. Aquela monte de coisa no mar lá, no lago. Ventania de um lado, do outro, ele ficou com muito medo. Então, irmão, qual o seu medo hoje? Que Jesus não pode curar? Qual a sua ferida? Que Jesus não possa sarar? É na alma? Que a ferida maior que nós temos é na alma, dentro da alma. Pessoas saradas saram. Pessoas feridas ferem. Então nós temos que ter muito cuidado quando vamos falar com alguma pessoa que não é de Deus, que não conhece Deus. Apenas quer dar conselho, só conselho do mundão, que não serve. Mas primeiro, irmãos, vamos, se você quer alguma resposta, se você está procurando, tá aqui, pede para Deus, fala com Deus. Você não precisa para ninguém não, você tem livre acesso ao Senhor Jesus. Chegue nele, chega lá, Senhor, eu quero a resposta disso aqui. Abre de quem apagou. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar, irmão, nesse momento, mas estão aqui. Eu creio que essa palavra falou muito com vocês, falou muito comigo, que é a falta de fé. Às vezes a gente tem falta de fé, mas mesmo que a nossa fé seja pequena, nós cremos um pouquinho, nós estendemos a mão para Jesus. Jesus vem, pega a nossa mão. Ele te amou tanto, irmão, te amou tanto e me amou tanto, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida Glória a eterna. Deus. Para que nós não perecemos, temos a vida eterna. Nós temos que ver se nós vamos perecendo, e o que nós estamos fazendo de errado. Senhor, o que não está te agradando? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, Senhor? Que eu não estou prosperando? Prosperando em várias áreas. É na saúde, é na familiar, é na conjugal. Não é só financeira não. Financeira é consequência. Mas quando nós estamos buscando Jesus, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o Senhor Jesus, a bênção para a bênção ser abençoada, ela vai ter que correr atrás de nós. A gente tenta correr para um lado, para o outro, ela vem. Mas porque nós estamos aqui em casa, tem vezes vem gente aí. É isso, a vez está faltando um dia para comprar alguma coisa, aparece gente aí para fazer unha, fazer aquilo. Sempre Deus está provendo. É verdade. A gente não tem uma vida de luxo não. Mas nós temos que pagar o nosso aluguel, Deus paga para nós, nosso celeiro está cheio, glória a Deus. Mas é isso que Deus quer, irmão, para cada um de nós. Nós temos fé nele, que nós cremos nele. Então o que você está fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? A gente sofrer isso, a gente sofrer aquilo. Não sofri muito. Sofri porque eu falava que aquilo ali, mas não era. Gostava de andar na bebedeira. Aquilo não, mas não é isso que Deus queria para mim não. E quando a gente está passando por uma situação, eu já falei, vou falar de novo. Não pergunte por quê para Deus, mas para quê. Porque Deus quer te exaltar. Ele fala que humilhado seria exaltado. Você acha que você está sendo humilhado? Está sendo caluniado? Está falando mal de você? Não. Não olhe para isso não. Olhe para Deus.
Fique com foco somente nele. Fique apenas com os olhos fixos no Senhor. Que Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida, essa luta que você está passando, que você está sentindo, não sei. Mas o Senhor, quem conhece o seu coração, Ele conhece o seu deitar, conhece o seu levantar, o seu andar, o seu falar. Se você está respirando, porque Deus te concedeu. Se você está aqui, Deus te trouxe aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Deus quer falar conosco. Está aqui o manual para a nossa vida. Tudo para a nossa vida que nós precisamos está aqui. Que fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Em João 8,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começa a conhecer a verdade, Deus vai te abrir os olhos, vai te abrir a mente. Aleluia. Você vai ver que aquilo era tudo fantasia. É verdade. Tudo isso aqui vai ficar, tudo. Só o que interessa é ficarmos com os fixos no Senhor. Ficarmos fixos no Senhor. Não vamos olhar para a direita e para a esquerda, não. Vamos deixar nossos problemas, as dificuldades, as brigas de lado. Vamos ficar fixos no Senhor. Você chega em casa hoje, bote a cabeça no travesseiro e comece a pensar, Senhor, para que eu estou passando isso? É porque o Senhor quer me exaltar? O que eu estou fazendo de errado? Se você tem Bíblia, pegue a Bíblia, faça a pergunta para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, que eu possa ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.